graça e paz, que a alegria do Senhor Jesus seja a marca maior em seu coração. Que você possa começar a pensar um pouco que nós estamos passando por momentos assim, momentos difíceis, momento que faz com que a gente venha refletir, momentos que a gente venha refletir sobre os sofrimentos, as angústias que as pessoas estão passando pela questão de dor, de perda, e sabendo também que as pessoas estão morrendo. É lógico que a gente fala, mas morrer todo dia, né? Assim, todo mundo vai morrer um dia, né? Isso seria uma condição normal, mas muitas pessoas estão morrendo ainda fora do tempo. Se existe isso, né? Morrer fora do tempo. As pessoas estão desoladas, elas estão desconsoladas, estão muito tristes, sem esperança. E aí passamos a pensar que talvez vai haver um dia melhor do que nós estamos vivendo hoje. Porque tem muitas pessoas que perderam famílias, perderam casas, bens materiais. Parece que é o fim dos tempos, né? Parece que é Apocalipse se cumprindo. Nós que caminhamos lendo a palavra, se assim o fazemos, queremos entender quando será esse fim. Mas eu acredito que no fim desse túnel existe uma luz para todos, não importa o tamanho da sua tribulação, da sua vida atribulada que está passando. Vamos falar um pouco sobre a tribulação. Vou fazer algumas pregações falando sobre a questão que está ligado à tribulação na vida da humanidade. Hoje eu quero falar da natureza da tribulação. Como que isso nasceu? Como isso pode ser colocado? Abre a sua Bíblia aí em Romanos 2:9, para que a gente possa fazer essa leitura. Você tem livro na linguagem de hoje, vai estar um pouco diferente. Romanos 2:9. Romanos 2:9, para quem não sabe, ela foi escrita por Paulo, e aqui nós estamos já sabendo decore salteado, porque temos estudado a Bíblia no sentido do livro de Romanos, então você já deve estar bem familiarizado assim com o livro, né? Não digo com relação às passagens todas, porque não é fácil você poder estar gravando todos os versículos, mas o livro eu acredito que você já
no mínimo uma vez você já manuseou esse mês que passou. Diz assim, Romanos 2:9, tribulação, e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Nessa passagem aqui, Paulo, ele afirma que a tribulação e a angústia, virá sobre todo homem. Aqui nós não estamos falando questão de sexo, mas nós estamos falando aqui como humanidade, que praticaram o mal. Será que isso é um defeito no homem? Ou é alguma coisa que foi causado pelo homem? Aqui não está excluindo ninguém, nesse sentido que todos estão sujeitos a praticar o mal. Todos estão sujeitos a ter o mesmo sofrimento e aflições na sua vida. Nós estamos passando por uma série de situações aí que parece que emenda, não termina nunca essas aflições, que esse sofrimento que uma hora é localizado numa certa cidade, depois numa certa região, e nós sofremos todos juntos por aquilo que está se passando pelo mundo. Mas eu quero dizer que tudo na vida tem um propósito. E esse propósito, por que Deus, assim, permite a tribulação na vida do homem? Você já encontrou essa resposta? Por que Deus permite o homem ter uma vida atribulada? Normalmente a gente recomenda a estar lendo somente mais o livro do Novo Testamento. Mas se a gente só lê o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a solução dos nossos problemas. Mas e a causa? Nós temos receio de pegar a Bíblia para ler Apocalipse, porque a gente não quer saber o nosso final. Não queremos olhar para trás, porque é oriundo, as nossas coisas que nós vivemos hoje é oriundo, daquilo que o passado trouxe até nós. Todo mundo aqui tem mãe, pelo menos, Tem avô, avó, bisavó e tataravó, e aí geração a geração, não sei aonde que termina esse negócio aí, onde começa a nossa geração. Mas somos fruto lá do comecinho. Então, para que a gente possa entender melhor assim essa natureza da tribulação e sofrimento na vida, na sua vida, na nossa vida, na vida do homem, precisamos nos recorrer. Nós não vamos pegar o livro de Gênesis agora e vamos ler, mas vamos dar aqui uma pincelada, para que a gente possa buscar assim, como que começou tudo. Deus ali, no princípio, Ele fez toda a criação. Mas qual é o propósito de Deus quanto à criação? Ele criou todas as coisas, mas Ele criou algo que era a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem ali. Deus fez para o homem tudo. Deus criou tudo perfeito. Eu acredito que as árvores não nasceram mortas. Eu acredito que os rios não nasceram secos. Talvez você nasceu sem vida. Quando eu falo você, o ser humano. Mas Deus pegou a narina e assoprou e nos deu vida. Essa é a natureza que nós temos. E Deus viu assim que tudo isso era bom. Quando a gente olha pelo livro de hoje, do Testamento, pelos cânticos, por aquilo que nós vivemos, nós choramos, por aquilo que Jesus fez por nós.
Mas qual é a razão de Jesus ter feito isso por nós? Deus colocou o homem assim para cuidar da sua criação, de toda a sua criação. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês não escutarem mais sobre a questão do livro de Gênesis, leia o começo do livro de Gênesis. O começo é curto, porque a tragédia começa muito cedo no livro de Gênesis, mas o começo é tudo lindo. A criação de Deus é a coisa maravilhosa que tem. Até a nossa criação foi perfeito. Agora, quando nós passamos a ter essa necessidade de fazer as nossas escolhas, porque Deus disse, façamos do homem, nossa imagem, semelhança. Deus não estava sozinho. Percebe que a Escritura diz que nós, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. E Deus fez para cuidar de tudo aquilo que Ele colocou aqui na terra. Deus colocou, Deus criou, deu vida, deu luz, deu sol para cobrir o nosso chapéu, Como é o chapéu do pobre, é isso? A cobertura do pobre. É assim, Vitor? Mais ou menos quase isso. Deus deu para nós, lá no passado, todas essas coisas aí. E Deus colocou o homem com o objetivo que ele cuidasse, que ele cultivasse, aquilo que Deus fez especial para ele. O que Deus fez especial para ele? Para o homem? Deus fez ali o jardim do Éden, e ali só tinha coisa boa. No nosso jardim aqui está difícil as coisas dar fruto, mas é assim como era perfeito, as coisas de Deus. E era só para poder cultivar, poder ali, para poder comer, para poder usufruir de tudo isso. Mas tinha um problema. Deus deu ao homem tudo do bom e do melhor. Vamos pensar um pouquinho. Para que ele pudesse ter uma vida de gozo, sabe? Uma vida plena de gozo, de simplesmente você assim se sentir como um rei. É para o homem se sentir como um rei, mas ele diz que para você não querer ser o rei. Adão e Eva, eles queriam ser rei. Eles queriam se colocar no lugar de Deus. E eles foram tentados ali. E eles foram tentados, e até que a cobiça do homem tomou conta do coração de Adão e Eva. E eles foram lá, porque Deus tinha dado para eles uma ordem somente. Podia comer de tudo que tinha ali no jardim do Éden, mas menos assim do fruto da árvore do conhecimento e do mal. É a mesma coisa falar assim, vai lá, Porque eu aprendi, e estou aprendendo até hoje, que quando a gente vê, que quando Jesus dá ordem, quando Ele veio aqui, Ele dá ordem para as pessoas, não conta para ninguém, vai lá e fala com o sacerdócio. Falou coisa proibida, a primeira coisa que ele fazer, ele vai lá e quebra e quer contar para as pessoas. Nos tempos de hoje a gente chama isso de fofoca, Mas naquele tempo, de Jesus, e olhando mais para trás, a gente percebe que Deus deu essa ordem, falou especialmente para Adão, porque a gente fala que foi a Eva, não, Deus deu a ordem para Adão, porque depois que nasceu a Eva, e aí na verdade ela foi, no sentido da mulher, colocada como uma auxiliadora, uma ajudadora na vida
do homem. Essa é a condição. De toda árvore, Jesus falou para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem para viver na sua presença, amém? Usufruindo de todas as mordomias cristãs, amém? Olha só o que a gente vai pegar lá atrás, né? Podia comer, beber e dormir somente. Comer, beber e dormir. O único trabalho era cuidar do seu alimento, da sua comida. Seu único trabalho era cultivar a plantação. Ele estava livre do imposto. Ele não tinha que pagar as contas. Ele não tinha contas para pagar. E também, ele não tinha doença, não tinha enfermidades. E também não tinha inimigos. E por finalizar, não sei o que você acrescentaria naquilo que eles teriam ali. Nós temos tudo isso hoje, não temos? Não. Parecido com aquilo que Deus criou? É parecido? É para a gente poder olhar um pouco. Mas tudo isso não foi suficiente para Adão e Eva. Olha só, tudo isso não foi suficiente. Eles foram tentados ali, pelos olhos assim, pela cobiça dos olhos. E eles, quando foram tentados por Satanás, pela cobiça da carne, eles queriam ver. Queria ver para crer. Eles queriam ser igual a Deus. É igual a nós. Queremos ser igual a Jesus. Sabe quando é que a gente vai ser igual a Jesus? Deixe por você. Nós podemos ser parecidos. Jesus trouxe muito ensinamento para que a gente pudesse. Eles foram convencidos e comeram do fruto proibido. E eles simplesmente foram expulsos da presença de Deus, da presença ali de Deus. Eu sou de um tempo, isso é só um adendo, que quando uma filha, ela cometesse um ato errado na sua vida, ela era simplesmente chutada da sua família e era jogada ao mundo. Ia viver por aí, pelas quebradas. Hoje já não fazem mais isso. Hoje, se conformamos com uma situação, não digo que é errado, que nós devemos expulsar, mas se conformamos com isso, com a natureza normal do homem. Hoje, com 12, 13 anos, já estão se metendo o pé pela cabeça, olhando mais um pouco, para que a gente possa trazer aquele passado longínquo de, talvez aí, quantos anos aí, quase 10 mil anos aí, para os nossos tempos de hoje. O pecado entrou no mundo por um homem ou por uma família, e todos nós herdamos. Olha só, nós herdamos esse pecado original, que é o pecado da desobediência. Por causa desse pecado, Adão e Eva e
toda a humanidade, vamos nos incluir nessa humanidade, estavam mortos espiritualmente. E as coisas foram danosas como consequência na vida do homem. Aqui nós podemos ver, com esse acontecimento, o homem se tornou um escravo do pecado. Glória a Deus que nós temos a Santa Ceia, praticando todo tipo de maldade em sua vida. Se fosse eu não faria, eu não seria igual. Uau! Eu não pertenceria a esse time, não faria maldade, não cometeria. Mas eles fizeram tudo que desagrada a Deus. Tudo. Não vou enumerar aqui, mas que cada um de nós possamos olhar e pensar o que foi realmente condenável que eles fizeram, que Deus realmente, que fez com que Deus se arrependesse de ter feito praticamente o homem com as suas próprias mãos. Deus fez o homem assim, sabe, ainda bem que é parecido só, né? Porque Deus é Deus. Mas Deus não acabou com toda a sua criação, porque Deus é Deus. Deus amou a sua criação, porque Deus disse que Ele fez o homem e disse que era bom. Deus amou o homem, Deus nos amou. Por isso que Deus poupou alguns para recomeçar. E esse recomeço também teve consequência, porque a natureza é humana. Nós só somos parecidos um pouquinho com Deus. Quero dizer que só teve um agravante na queda do homem. Por isso, ele colhe o fruto da sua escolha. Ficou para nós, como herança, a fazer a nossa escolha. Agora, eles passaram a já não viver como nós. Nós já não vivemos mais no paraíso. Nós já não vivemos mais na terra prometida que Deus prometeu ao seu povo. O homem passou a viver em terra como a nossa aqui, a nossa do Brasil, do Paraguai, aonde a palavra diz que aqui na terra tudo jaz do maligno, tudo pertence ao maligno, ao mal. Por isso que as pessoas brigam, se matam, viram inimigo pelas coisas desse mundo. Quero dizer para você que aqui está, nesse contexto aqui, toda a verdadeira razão da natureza da tribulação e angústia na vida do homem. Tudo começou ali. E quando nós pegamos a pensar que a palavra diz que a tribulação virá sobre a alma de qualquer homem que praticar o mal. Fala aqui primeiro para os judeus e depois para o grego, para os gregos. O significado de tribulação. Você sabe qual é o significado da tribulação?
Você já leu a Bíblia no sentido de poder conhecer essa tribulação que é nos trazido, como consequência dessa natureza que foi da tribulação, vindo através do quê? Da queda do homem. Porque não era isso que Deus queria para a sua criação. Deus queria que nós tivéssemos tudo do bom e do melhor. Hoje, nós temos tudo do bom e do melhor, no sentido de que nós temos ambição. Mas praticamente, mesmo aquela que foi construída, que tem qualidade, tem ISO, tem aquilo tudo, chega algumas coisas com defeito, é na nossa mão. Então nós estamos vivendo num mundo aonde que nós queremos colocar a culpa em alguém. Alguém tem que ser culpado pela nossa vida, pela nossa condição de tribulação que passamos, por sofrimento, por angústia, por alguma coisa. Mas a palavra diz que todo homem, não tem exceção. Agora, como que nós podemos abreviar ou podemos amenizar essa situação com relação a essa tribulação? O significado na Bíblia a tribulação refere-se a momentos de aflição, sofrimentos e dificuldades. Foi tudo isso que passaram lá, decorrente da queda do homem, saindo da presença de Deus, e um pouquinho mais avançando, a gente fala que são dificuldades enfrentadas pelos seguidores de Deus. Percebe? Está dizendo que as pessoas que não conhecem, não se relacionam com Deus, e aqueles que seguem a Deus têm tribulação, passam por tribulação. Porque a gente não consegue ser santo. Mas a palavra diz que nós devemos ser santos assim como Deus é santo. Nós conseguimos ser santo pelo perdão, pela graça daquilo que foi a crucificação de Jesus na nossa vida. Aí nós conseguimos ser santo. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, a tribulação no sentido, o propósito da tribulação na vida do homem pecador é para que ele possa conhecer o amor de Deus e a graça de Jesus. Porque na queda ele perdeu o amor e perdeu a graça. Agora Deus permite para que ele passe por tudo isso, para que ele possa saber que existe um culpado por tudo isso que nós estamos colhendo em relação a tudo. Toda a situação que nós vivemos no mundo hoje é fruto daquilo que foi se degradando nesses 10 mil anos aí de existência da humanidade. Mas eu quero dizer que, se você quer olhar, olha aí, Romanos 5,8. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu grande amor, olha. Romanos 5,8, Deus prova o seu grande amor pelo homem, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Ele pagou um alto preço, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou Jesus na condição que pudesse todos aqueles que realmente ainda não têm propósito com Deus, venham conhecer do seu amor e da graça de Jesus. Jesus não é amostra grátis, mas a sua graça é grátis. Jesus é uma coisa que você talvez gostaria de apalpar ele,
como se fosse uma coisa viva, mas pela fé, ele vive, e ele cabe no seu coração, quando nós assim permitimos. E quero dizer que o segundo propósito da tribulação é na vida do cristão. É para que ele possa crescer espiritualmente. Como é que a gente pode crescer? Como é que a gente possa ser formado no nosso caráter, assim, tendo do Senhor? É quando nós passamos por essa tribulação. Não há crescimento se não tiver tribulação. Ai, Jesus, misericórdia. Mas é para isso. Porque nós não somos super-homens. Nós não temos o poder que Deus tem. Nós podemos levantar até um caminhão. Mas levantar um caminhão com aquele botão que você aperta assim, põe lá um macaco debaixo e levanta o caminhão. É só assim que nós conseguimos ter força. A tribulação é um momento de sofrimento na nossa vida, de dificuldades. Talvez você esteja murmurando, talvez você esteja reclamando, talvez você esteja chorando pelos cantos, mas quero dizer que ela que nos dá fé, ela que nos dá esperança, para que a gente possa, assim, estar firme na nossa caminhada com Deus. Porque se nós não tivermos nenhum problema, não tivermos nada, quem que vai se lembrar de Deus? Quem vai andar com Deus? Eu me recordo que eu era assim. Quando eu tinha tudo, mas não tinha nada espiritualmente, tive que perder tudo para ganhar tudo em Cristo Jesus. E hoje eu tenho aquilo que realmente mais o ser humano deve almejar, que é a graça da salvação em Cristo Jesus. É necessário que passemos por muitas tribulações. Se segura na cadeira aí. É necessário que nós passamos por muitas tribulações ainda, né, para que a gente possamos entrar no reino de Deus. Então, mas você fala, Deus, venha logo, Jesus, volte logo. Né? Não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha. Mas não tem pressa, é o tempo de Deus. Mas que nesse tempo, a gente possa, conforme está lá em João 16:33. João 16, eu gosto sempre assim, zoar um pouquinho com o Caio, porque ele é o nosso professor. Diz o quê, Caio? João 16:33. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então não estamos livres, não está dizendo que nós que seguimos a Cristo, estamos livres da aflição. Mas Ele nos dá a paz, para que a gente possa vencer. É isso que nós precisamos, da paz de Deus no nosso coração, porque o resto, tudo se tem um jeito, e quando está difícil, clame a Deus, ore a Deus, busque a Deus. Em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Amém? Eu quero dizer para você hoje, vamos estar nos levantando. Se a sua vida está atribulada e você não vê solução, convido você a se colocar na presença de Deus agora, para que te fortaleça, para que a sua fé e a sua força possa vir dele, para que você possa lutar, para que você possa vencer todas as dificuldades na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus, e permanecer, para que você possa permanecer firme nessa caminhada ao reino de Deus. Amém?
Oramos. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade e graça, Deus da paz, nós te damos graças, Deus, por esta manhã, por essa palavra que nos traz lembrar, Deus, toda a criação, toda a queda, toda a consequência, Deus, daquilo que nós descobrimos que a natureza da tribulação nas nossas vidas, nos nossos dias, tem nome e tem procedência, Deus. Perdão, Deus. Perdão por nossos entes queridos para trás que não conheceram da Tua graça e passaram por tudo isso, mas hoje nós temos, Deus, essa oportunidade, Deus, de poder conhecer da Tua graça. Sabemos, Deus, que nós queremos ter uma vida que nos leve, Deus, ao reino, Deus, do Senhor, ao reino de Deus. Nós queremos continuar, nós queremos viver esse reino de Deus aqui na terra. Por isso, Deus, nos ajuda, Deus, por toda essa situação, Deus, que nós estamos passando com relação a tribulações, a angústia, sofrimento, por perda, pela saúde, pelas dificuldades financeiras, pelas nossas famílias, por nossos desentendimentos. Deus, venha, Deus, vem em nosso socorro, Deus, e toma tudo isso de nós, Pai, porque o nosso jugo está pesado, Deus, o fardo está grande, Deus, e Jesus nos convida, Pai, a levarmos a Ti, Deus, todo o nosso jugo, todo o nosso fardo, Deus. Nós queremos deixar o pé da cruz, Deus, e que o Senhor venha nos abençoar, Deus, para que possamos continuar firme, Pai, fortalecendo, Deus, a nossa fé, que o Senhor nos dê força, Deus, para que possamos vencer, Deus, todas as aflições, Pai, porque Jesus disse que venceu esse mundo, e nós também, Deus, queremos em Cristo, Deus, nós queremos vencer, Deus, todas, Pai, essa vida atribulada, em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, nesse dia, amanhã, e cada dia da sua vida. Abençoa, Senhor, na vida espiritual, trazendo crescimento na Tua palavra, trazendo, Deus, saúde, dando saúde a cada um, curando as feridas, Deus, e também venha, Senhor, prover as necessidades de cada um, abençoando o trabalho, Deus, provém trabalhos também, negócios, abençoa, Deus, os negócios, comércios, as atividades de cada um dos nossos irmãos. Senhor, abençoa cada lar, cada casa, trazendo vida, unidade na família, trazendo, Senhor, cura, perdão e graça a Deus. Oramos, Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, não conhecem a graça da salvação na nossa família, nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos, aquelas pessoas, Deus, que ainda não têm oportunidade, especialmente aqueles, Deus, que estão morrendo por essas tribulações, por todas essas situações, Deus, que nós estamos passando, de perda, de dor. Deus, que a Tua palavra possa chegar também a cada uma dessas pessoas, Deus. E como igreja, Deus, nós queremos também fazer a diferença, Pai. Pedimos, Senhor, um dia abençoado com a nossa família, pedimos uma semana debaixo da Tua graça, Deus. Te pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com você hoje e sempre. Amém e amém.